Olá, turma do 5º ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana. Vamos lá. Textos que informam e apresentam dados para produzir opinião. Vamos lá para o nosso livro digital. Isso. Que como sugestão para vocês hoje, nós estamos falando sobre bastante aqui neste capítulo, né? Notícias sobre o aquecimento global, sobre o clima. Então, olha lá. O Planeta Está com Febre, de Luciana Rosa e Salmo Danza, da editora Zit. Esse livro fala sobre que o planeta Terra vai ao médico e descobre que a razão de sua febre é o aquecimento global. Ele decide, então, reunir diversas crianças para ajudá-lo a resolver o problema. Fica aí uma sugestão de um livro para você ler, um livro para você pegar em alguma biblioteca virtual ou fazer uma compra online para você ler nesse momento que está em casa, certo? Então vamos lá. Reportagem que traz dados e fontes de pesquisa. Viram que agora nós estamos falando da palavra reportagem, certo? Leia o texto a seguir e perceba as diferenças e as semelhanças dele com a notícia. Nós lemos a notícia, agora nós estamos vendo um tipo de reportagem. Percebemos já de cara aqui que essa reportagem foi retirada de um site da internet, né? Olha lá a formatação, né? Listras mostram o aquecimento do planeta desde o século XIX. Gráfico foi feito pela Berkeley Earth, criada para avaliar objeções de quem questiona o papel humano na mudança climática. Quem escreveu? Marcelo Leite, em São Paulo. Vamos lá. Se é verdade que um tigre não pode alterar suas estrias, o mesmo não pode dizer do clima. Ele muda e mudou ao longo dos 4,5 bilhões de anos da Terra. E é com listras que melhor se pode enxergar como a mudança agora nos lançou nas garras de uma crise climática causada pelas atividades humanas. A bela figura aqui reproduzida poderia ser um papel de parede ou um padrão de tecido, mas é um gráfico sobre o que aconteceu em mais de um século com as temperaturas no Brasil. Simplificando, cada listra representa a média de um ano, desde 1901 a 2018. Seguindo a intuição, vermelho é mais quente e azul mais frio. Então, olha lá, a legenda desta imagem, gráfico de listras que mostra o que aconteceu em mais de um século com as temperaturas no Brasil. Percebam bem, olha lá o que foi acontecendo, né? Foi ficando vermelho, vermelhão lá. Vamos ler. A intensidade da cor indica quanto os termômetros se desviaram da média histórica da temperatura no período de 1971 a 2000, tomado como referência. Qualquer um pode ver com os próprios olhos que houve considerável aquecimento nas duas últimas décadas. Olha lá a imagem de novo. Então, considerável aquecimento realmente, né? Os dados são provenientes da Berkeley Earth, uma espécie de ONG de inspiração científica que surgiu justamente para avaliar os argumentos dos céticos contra os modelos climatológicos e as conclusões dos relatórios do IPCC, que é o Painel Intergovernmental, ou sobre intergovernamental, desculpa pessoal, a professora colocou em inglês aqui na cabeça, eu não sei porquê. O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças do clima, na sigla em inglês, para o órgão criado em 1988
pela ONU e pela Organização Meteorológica Mundial. Eu fiquei com a sigla em inglês e fui ler errado. A imagem foi produzida pelo cientista Ed Wilkins e aqui tem o site de onde foi tirado. Aqui as informações sobre a reportagem também, quem escreveu, de onde a reportagem foi retirada, o dia, certo? O acesso quando foi. Agora vamos ver lá para entender o texto. Vamos fazer a interpretação. A reportagem apresenta um acontecimento recente? Não. Um aprofundamento sobre o assunto? Sim. E 2, uma pergunta para ser respondida? Não. Então nós vamos fazer um X no segundo quadrinho, certo? Número 2. A figura com listras apresentada no texto é um gráfico sobre a poluição do planeta? Não. Um gráfico sobre o clima? Sim. E o terceiro, vamos ver se também é. Um gráfico sobre a participação das pessoas em protestos contra o aquecimento global? Não, de forma alguma, né? 3. Quem foi o cientista responsável pela criação do gráfico? Foi, olha lá no texto, retomando, foi o cientista Ed Wilkins. Então, foi o cientista Ed Wilkins. Número 4. Segundo o texto, a Berkeley Earth foi criada para avaliar objeções de quem questiona o papel humano na mudança climática. Com base nessa informação, é possível concluir que há pessoas que não acreditam que os homens sejam responsáveis pela mudança climática? Sim, existem pessoas que não acreditam, né? Que o homem é responsável pela mudança climática. Segundo, o comportamento humano não tem influência nas mudanças climáticas? Não. Ninguém acredita que o homem possa influenciar as mudanças climáticas? Também não. E número 5, observe novamente a imagem. Olha lá a imagem do gráfico, lembrando que o azul são temperaturas mais frias e o vermelho vai indo para mais quente. No gráfico, a extremidade esquerda representa o ano de 1901, aqui. E a direita, o ano de 2018, aqui. Considerando que as listras azuis indicam temperaturas médias mais frias e as vermelhas representam temperaturas médias mais quentes, a que conclusões é possível chegar observando o gráfico? Então, que conclusões que a gente pode ter? Lá em 1901, a temperatura do planeta de modo geral, né, do mundo, ela era uma temperatura mais fresca, mais amena do que é hoje em dia ou não? Tá a mesma coisa ou era mais quente? Muito bem, a gente pode observar que a temperatura aqui era mais fria, era mais fresca. Se você aí tem a oportunidade de falar com alguém que nasceu lá em 1930, que seria uma pessoa de quase 90 anos, né? 1933, 35, pergunta para essa pessoa: como que era quando você era criança? Você sentia mais calor do que hoje em dia? Você sentia mais frio? As suas roupas eram roupas mais de frio? Eram roupas mais de calor? Pergunta para essa pessoa se ela vai te dizer. Eu vou contar para vocês. Eu fiz essa pergunta para minha avó. A minha avó tem 86 anos. E eu perguntei para ela: vó, quando você era criança, como que era a temperatura lá em Minas Gerais, que ela é de Minas Gerais? Ela me falou que era mais fresco, que o verão não era tão quente como é hoje, lá em Minas, por exemplo.
Depois a minha avó se mudou para o Rio de Janeiro, que é onde ela mora até hoje. E ela me falou que no Rio de Janeiro também, que hoje em dia é muito quente, é um calor assim que ela fala quase insuportável. E aí quando ela era criança não era tanto assim. Era mais fresco um pouco. Então, se você tiver essa oportunidade de conversar com alguém, pergunta para essa pessoa como que era quando você era criança. Se essa pessoa, onde que ela morava, peça para ela dizer o nome da cidade, o estado e veja se é mesmo onde você está hoje, se é a mesma cidade, o mesmo estado e tenta fazer uma comparação para ver se mudou alguma coisa com relação ao que essa pessoa sente. É legal conversar sobre isso. Pessoal, vamos ver a explicação do nosso livro sobre o que é a reportagem. A reportagem é um texto mais aprofundado que uma notícia. Geralmente apresenta dados, testemunhos ou opiniões de especialistas. Pode usar como base uma notícia ou algum outro assunto de interesse do público. Pode ser publicada em jornais, revistas ou outros periódicos impressos, assim como na televisão e no rádio, ou em formato digital na internet. As reportagens digitais normalmente são compostas de diferentes recursos: textos escritos, imagens, sons e vídeos, certo? Então aqui nós temos uma diferença bem importante com relação à notícia. A reportagem ela nos aprofunda mais sobre o tema, sobre o assunto, ela nos traz informações e opiniões de especialistas e a reportagem temos aqui que é uma das mais divulgadas hoje em dia, que é a reportagem digital, porque eu posso saber de uma notícia que está acontecendo lá na Alemanha, agora, por exemplo. Eu acesso lá na internet e fico sabendo, ou através de um parente, um amigo, ou eu busco a notícia assistindo o jornal que está passando lá agora, e assim eu fico sabendo, certo? Vocês vão fazer agora, após a nossa aula, essa realidade aumentada que tem no livro digital de vocês. Também falando sobre notícia e opinião, certo? Olha lá, você vai realizar essa realidade aumentada aí, vai fazer essa atividade. E na próxima aula nós vamos ver o início para o roteiro de uma produção de uma reportagem digital. Certo, turminha? Nos vemos em breve para nossa próxima aula. Se cuidem. Tchau!